Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h37. Slof Schoenmann Yankele, uma canção Yiddish, nesta tarde agitada de uma segunda-feira que promete uma semana para dar muito trabalho. Boa tarde, jovem César Saqueto. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, Roberto Godoy, companheiro de jornada. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão. Aquele que o quê? Que o quê? Que o quê? Ele que quer saber. Quer saber do quê? Quer saber dessa nova fase aí da Lava Jato, Operação Deflexão. Mais um ex-presidente da Câmara enrolado é o aí terceiro. com a polícia. O terceiro, não é isso? Tem um, inclusive, que está preso. Tem. O é Marco... o Ded. É o Ded. Ded é o Ded. Você viu? Ded, compra pra mim. Compra pra mim, Ded. Então, acontece o seguinte. O Marco Maia era o relator da CPI mista que foi criada para investigar o propinoduto que produziu o maior rombo da história da Petrobras. Na verdade, houve uma CPI no Senado e outra mista, Câmara e Senado. O presidente era o senador Vital do Rego Filho, do PMDB da Paraíba. Conheço desde menino. Conheci muito o pai dele, que deve estar... eles são parentes do famoso coronel, o último dos coronéis lá de Limoeiro, né? O coronel, o Rego, como é que chamava? Agora esqueci o nome do coronel. Mas era o coronel mais famoso, inclusive o Chicanistas criou um personagem sobre ele, o coronel Limoeiro. Bom, o Vital do Rego Filho é senador, a mãe dele é filha de a Nicinha, filha de um ex-governador da Paraíba, Pedro Gondim, tudo gente de direita. O irmão saiu da prefeitura, acabou de perder o veneziano Vital do Rego, acabou de perder a eleição para prefeito de Campina Grande, perdeu bastante distante do vencedor, que é um primo do Cássio Cunha Lima, senador e líder do PSDB. Vital do Rego, filho, né? Ele esteve hoje... as suas casas revistadas, escritórios, tudo, por ordem do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Eu queria tomar o caso do Vital do Rego e do Marco Maia como um caso exemplar em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque a Dilma Rousseff, que foi a primeira vítima, né, dessa grande devassa de corrupção, costumava dizer que delatores são desprezíveis e não se deve levar em conta o que os delatores dizem se não houver provas. Ela tem toda a razão. Delação sem prova é uma delação que não adianta nada. Agora, nem toda delação é sem prova. Há delações que ao longo da investigação são provadas. É o que aconteceu com essa delação do Delcídio do Amaral, que delatou em maio, e estão agora aparecendo nas investigações as provas que comprometem Vital do Rego e Marco Maia, justamente uma combinação PMDB-PT, que é a combinação do governo Dilma Rousseff. Vital era o presidente, Marco Maia o relator, e os dois, em dupla, são acusados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de terem cobrado propina de empreiteiros, de grandes empresários, poupados de depor e poupados de serem indiciados. Na verdade, essa CPI da Petrobras, mista, ela foi uma encenação tão grande
que ela indiciou 52 pessoas. Só que nenhuma das pessoas indiciadas era político ou dirigente de uma grande empreiteira. O resultado é que agora nós ficamos sabendo por quê, foi uma farsa. Na verdade, o presidente e o relator cobraram propina daqueles que deveriam ser ir depois ou ser indiciados e terminaram não indo. Então essa é a primeira, quer dizer, a primeira conclusão que nós chegamos, Saqueto, é que nem sempre a delação não tem prova. A delação é o começo de uma investigação. O investigador, no caso o policial federal e o procurador federal, eles precisam ter um ponto de partida para a investigação. E o delator dá esse ponto de partida dando indícios e até provas que eles conseguiram reunir ao longo do tempo em troca de um perdão de uma determinada parte da multa e da pena. Tá certo? Então é o que aconteceu com o Delcídio. O Delcídio poderia amargar muitos anos de cadeia e trocou isso, né, por uma delação. Ele entregou todo mundo, inclusive a Dilma, o Lula e o ministro do Tribunal Superior de Justiça, Navarro. Todos acusados de tentarem proteger Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht. Agora, dessa delação, quer dizer, a partir dos dados que foram dados aos investigadores da polícia e do Ministério Público, a polícia e o Ministério Público, com ordem da Justiça, no caso não do juiz Sérgio Moro, porque não é um caso da Lava Jato, porque é um caso de políticos que têm foro privilegiado, mas sim com ordem do relator da Lava Jato, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, eles tiveram as suas casas devassadas. A terceira observação que eu faço é vamos dizer, o alto coturno dos protagonistas, né? O senador Vital do Rego Filho não é uma figura proeminente da política paraibana, que tem sido dominada pelo Ricardo Coutinho, que é governador do PSB, o Cássio Cunha Lima, que é o líder do PSDB no Senado e que domina Campina Grande através do primo Romero Rodrigues, que é o prefeito, e o senador José Maranhão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi várias vezes governador do estado e é o chefão lá do PMDB na Paraíba. O Vital do Rego é irmão do veneziano, que foi prefeito de Campina Grande, agora acabou de perder a eleição, não é um líder significativo da região, apesar de ter um sobrenome bastante pesado, né? Por causa do pai, que foi um grande advogado, político, foi deputado, foi um tribuno brilhante e disputou várias vezes a prefeitura da cidade, lá de Campina Grande. O Marco Maia é um deputado que já andou enrolado em outras coisas, né? Em outras suspeitas de corrupção. É um deputado do PT do Rio Grande do Sul, não foi encontrado pelo pessoal da Polícia Federal que foi fazer as buscas e apreensões lá na sua casa, no Balneário de Canoas, mas está neste momento ocupando, aliás, os dois estão nesse momento ocupando posições chaves. O Vital do Rego é ministro do Tribunal de Contas da União, é um emprego permanente, vai se aposentar com salário total, graças a grande proximidade que ele tem com Renan Calheiros, de Alagoas, um estado também do Nordeste, do PMDB, ele é do grupo do Renan no Senado, do PMDB do Senado, e julga as contas do governo. Não é um tribunal. O Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Legislativo, é um órgão assessor do Poder Legislativo, mas é o órgão que fornece informações ao Congresso para que o Congresso julgue as contas dos presidentes. O Tribunal de Contas da União, com o voto inclusive de Vital do Rego, que fez um relatório demolidor a respeito das contas de Dilma Rousseff, possibilitando o seu impeachment. Então, o Vital do Rego hoje é um homem muito importante. Ele está na cúpula de um órgão assessor do Poder Legislativo que dá informações a respeito da conduta dos governantes, sendo que ele mesmo está tendo a sua conduta contestada por uma investigação policial e do Ministério Público que põe por terra qualquer credibilidade, qualquer reputação.
O Ginhagelo, que foi senador e que também foi vice-presidente da CPI mista da Petrobras, acusado desse mesmo crime pelo mesmo delator, Delcídio do Amaral, está preso cumprindo pena de 19 anos. Então é muito provável que tanto o Marco Maia quanto o Vital do Rego cheguem a esse destino. E é essencial que isso aconteça. Isso aí não é uma desmoralização da política brasileira, é uma desmoralização de determinados políticos. E à medida que eles forem punidos, a democracia brasileira se fortalece. A Lava Jato não prejudica a economia brasileira, nem atrapalha a democracia e a política no Brasil. A Operação Lava Jato faz um trabalho dentro da força das instituições da República que podem salvar essa República da ratoeira em que a República foi atacada pelos roedores da política. Então é um fato da maior importância essa operação deflexão, que ela denomina o fato dos grandes empreiteiros não responderem na CPI, né, então mudarem de posição, né, passarem de acusados a inocentes. E o importante nisso tudo é que nós temos, repito, a confirmação de que a colaboração com a justiça dos presos que se dispõem a isso em troca de prêmio, a posição não interessa. O juiz Teori Zavascki não perguntou se era um ministro do tribunal ou se era um ex-presidente da Câmara, apenas autorizou a operação policial para que as investigações prossigam. E certamente agora vai entrar uma grande batalha que os dois, tanto o Marco Maia quanto o Vital do Rego, têm prerrogativa de foro. Eles têm, no caso, o ministro não tem mais um mandato de senador porque ele renunciou para assumir o tribunal, mas o ministro do tribunal tem prerrogativa de foro, e o deputado Marco Maia não apenas tem prerrogativa de foro, como votou com o PT, o seu partido, nas emendas, nos destaques das emendas, que na calada da noite, as emendas da meia-noite, segundo o Sérgio Moro, aleijaram, deformaram o projeto das 10 medidas contra a corrupção, transformando numa verdadeira operação Menas Lava Jato. Neumann, enquanto você estava falando também, estava pesquisando aqui em redes sociais, eu vi um texto hoje seu falando sobre os ex-presidentes Lula e Dilma que estiveram lá em Cuba, né, para acompanhar as cerimônias, as homenagens a Fidel Castro. Nada sobre uma tragédia que está assombrando o mundo todo e atingindo os brasileiros. Estou vendo aqui na página do presidente ex-Lula, no Facebook, tem uma nota aqui de 4 ou 5 linhas apenas. E eu vi o seu texto, queria que você falasse um pouco a respeito. O Lula e a Dilma não têm nenhuma obrigação de irem a Chapecó. Só que quando tinham, pelo menos, por exemplo, a Dilma tem um caso sério. A maior tragédia ecológica da história da humanidade foi a lama de Mariana. E a Dilma não foi lá, não sei, uma semana depois, de helicóptero. A Dilma não foi a Petrópolis para visitar as vítimas dos deslizamentos da Serra Fluminense. A falta de solidariedade da Dilma e do Lula contradiz plenamente as suas convicções socialistas. O socialismo seria solidariedade. O socialismo não seria essa insensibilidade absoluta. Todos falam mal do Temer. O Temer fraquejou quando resolveu não ir à Arena Condá, mas na hora certa, alguma voz benfazeja da sua assessoria o mandou ir lá. E lá ele testou o silêncio. O silêncio. O povo silenciou sobre ele na Arena Condá e depois silenciou sobre ele nas manifestações de rua de ontem. Isso é uma bênção para ele, porque a popularidade dele é baixa. Mas é, sobretudo, a pré-racionalidade da multidão que sabe que o Temer é aquilo com que nós contamos agora. Então, não adianta ficar fazendo como o Fernando Henrique, dizer que vamos ter eleição direta, porque não vai ter, a Constituição não prevê. Então, o Lula e a Dilma não tinham obrigação de ir à Arena Condá. Como, sei lá,
quantas pessoas tinham lá? 20 mil? 20 mil. Digamos que 19 mil pessoas daquela também não tinham nenhuma obrigação de ir lá. Foram porque são gente, porque sofrem. Como o Neymar não tinha obrigação de colocar a camiseta da Chapecoense ao entrar em campo para disputar o maior clássico do mundo, Real Madrid e Barcelona. Quer dizer, não é uma questão de obrigação, é uma questão da pessoa ter um mínimo de sensibilidade e humanidade. Foram lá chorar um canalha, um ditador brutal. O Estadão deu uma matéria provando no fim de semana, através de anuários da ONU, que Cuba sempre teve a educação e a saúde e a própria disposição física da população, desde a colônia, em altos índices no mundo. E hoje a Cuba é um país miserável, por causa do Fidel Castro. E o Lula e a Dilma foram lá mostrando que estavam lá reverenciando o pior exemplo possível do sujeito brutal, incompetente e tirano. José Neumann e Pinto. Três, 2, 1. Inter. Schloze mir schon Jankele, mein Scheiner, die Jägerlach, die schwarzen Kämmach zu.